Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula, essa é a disciplina de roteiro de jogos digitais. Neste vídeo nós vamos tratar em específico sobre o projeto de jogos digitais. É sabido que a indústria de games movimenta cifras milionárias. E o que acontece? Tal como no desenvolvimento de sistemas computacionais, programas, a indústria, de produção de games digitais envolve soluções e estratégias semelhantes ao desenvolvimento de software. Entretanto, se a gente for olhar assim, a indústria, estudos apontam que apenas 16% dos projetos de games são entregues, seja no tempo ou com os requisitos estabelecidos. E aqui eu trago um gráfico que aponta assim, os principais gargalos dessa representação. Então, às vezes, a questão do orçamento, porque gasta muito além do que estava previsto inicialmente. Um outro item muito interessante é com relação ao cronograma, que estipula um prazo na hora do projeto, mas na hora da execução, esse prazo é perdido, né? E devido também à qualidade, porque não há um controle de qualidade efetivo acontecendo durante a produção, então quando chega lá no final do desenvolvimento desse projeto, o jogo não tem a qualidade esperada. E grande parte dos problemas apontados anteriormente estão associados à parte de gerenciamento do projeto. Então aí envolve falha na comunicação, falta de treinamento da equipe, o fato de acompanhar regularmente todas as entregas do projeto e até mesmo a questão das informações incompletas na hora de levantar os requisitos ali desse sistema, entre outros fatores. E aí, nesta aula em específico, nós vamos entrar num tema mais subjetivo dessa parte de conceitos, relacionados ao game design. E essa parte mesmo da indústria, do desenvolvimento, nós vamos tratar isso numa aula no futuro. Então, para hoje, nós vamos falar dos principais conceitos que se referem a este universo do desenvolvimento de games, falar um pouco sobre o game design e sobre alguns pontos relacionados à experiência, ao tema e à diversão que o jogo proporciona aos seus usuários. Então, nós teremos aqui algumas definições que vão nos ajudar a definir o que vem a ser um game, certo? Basicamente, são sistemas ou elementos que se relacionam, e aí é interessante que eles sempre vão ter um conjunto bem definido, de objetivos e de regras. Ou seja, nós vamos ter um propósito e um conjunto de regras que vai limitar quais são as nossas possibilidades, o que são as nossas restrições, o que a gente pode ou não pode fazer. Uma outra coisa também é que um jogo ele permite aos jogadores o processo da escolha, então ela é interativo, e feita mediante ou uma jogada ou a vez que você está jogando, uma coisa assim. E elas devem ser escolhas significantes para o jogador. E além disso, para ser uma definição de um jogo, um game propriamente dito, ele sempre vai ter que ter certos desafios, aí, principalmente no caso dos puzzles e as coisas assim, desses gêneros, ou conflitos, quando a gente tem ali de fato uma história, um enredo, para que o jogador vivencie. E o mais importante de tudo, que às vezes a gente vê isso na literatura, ele tem que ser algo que nós chamamos de voluntário, ou seja, as pessoas precisam, estar ali dispostas a jogar, não tem que ser uma coisa que a pessoa vai ali de uma forma obrigatória. Então, essas são algumas características que vão definir para nós o nosso conceito aqui de um game. Então, como eu já adiantei para vocês, esta aula ela vai ser uma parte do game design, mas uma abordagem um pouco mais pragmática, um pouco mais prática. Então, hoje nós vamos abordar, em especial, os aspectos relacionados à experiência do jogador, ao tema e à diversão. A parte do jogo, porque nós vamos ter aulas futuras que nós vamos falar muito sobre mecânica do jogo, definição de personagens, tecnologia, vários outros aspectos. Então aí, por isso, neste
momento, nós não vamos entrar no aspecto do jogo em si, mas vamos entrar mais nesses aspectos mais subjetivos relacionados ao desenvolvimento do game. Quando nós formos representar e criarmos, né, as experiências para que o jogador tenha durante o game, a gente tem que pensar que são sensações, emoções e pensamentos que uma pessoa tem quando desenvolve uma determinada ação. E eu vou trazer para vocês um exemplo assim, ó, um café. Qual que é a sensação que vocês têm ao tomar o café? É quente? Faz despertar? Acelera o metabolismo, né? Aquela coisa assim, de dar aquela acordada. E aí, na sua história de vida, né? A gente tem que buscar mesmo as nossas lembranças. Qual é o tipo de cenário que acontece quando tomamos café? Será que você toma café no cinema? Ou não? Você está geralmente no laboratório, você toma um café, numa cantina, está em casa de manhã tomando café. Outra característica, qual que é o horário do dia que você está tomando café, né? Eu sei que alguns aqui vão falar que é o dia todo e de noite também. Mas assim, a ideia que a gente tem que trazer, e pensando que os jogadores são de diferentes características, é pensar assim, quais são as lembranças que o ato, né, de tomar o café nos traz. E aí, o mais importante é que nós saibamos é que a gente não consegue transportar diretamente para o jogo essa sensação de calor, do gosto, né, do aroma. Então, a gente precisa criar outros mecanismos para ilustrar, né, as personagens vivenciando essa experiência. Então ali ele pode, no momento que ele toma um café, na hora que você estiver escrevendo ali a sua storyboard lá do seu roteiro, do seu game, você pode ver que ele está ficando mais desperto, né? Que ele está melhorando aquele aspecto do sono. Você pode ter o barulho de uma cafeteira coando café, ou mesmo alguém chega e fala, cheirinho de café. Então são algumas estratégias que a gente faz para que possamos dotar, né, o jogo de uma certa experiência para o usuário. Outro conceito muito importante no desenvolvimento do game é relacionado ao tema. O tema nada mais é do que uma ideia, a ideia central, como você resume o seu jogo, certo? E aí, observem que esse tipo de definição, ela é sempre feita de uma forma um tanto quanto abstrata. Por exemplo, vai ser um jogo relacionado ao tema de amizade. E aí, dentro deste universo, dentro deste conceito de amizade, o que você vai ter ali? Eu vou ter o item de confiança, de pedir, oferecer ajuda. Você tem um amigo, você tem parceria. Então, quais são os elementos que vão acontecer ali para, de fato, nos trazer a ideia, né, do tema que envolve a ação? E outra coisa que também é importante destacar é que este tema, ele vai ter conceitos relacionados nas regras das histórias e apresentação do jogo, fazendo assim com que o jogo seja coerente. Então, por exemplo, não adianta nada você estar ali falando de amizade, de confiança, e aí de repente você trazer um outro atributo que não tem nada a ver, né, com esse assunto aqui da amizade, sei lá, uma ganância, uma coisa assim. Você está visando lucro, isso aí foge do escopo nosso do conceito de amizade. E aí, os elementos que estão presentes no seu jogo, eles têm que conversar entre si, porque todos farão parte e irão contribuir na construção da ideia central de um jogo. Então, esse é um assunto bem interessante e é importante nós termos em mente, além do tema, quais são os conceitos que farão parte do tema do seu jogo. Bom, e o que vamos falar sobre diversão, né? Aí o que acontece? Eu vi com vocês e no material também que alguns jogos eles já começam pensando em ser divertido. Essa é a missão da vida deles, de ser divertido. Mas como que a diversão acontece de fato nos jogos? E aí, uma das premissas que eles usam é que quando aprendemos coisas novas, mesmo que simples, a gente acha diversão naquilo. E pensando no seguinte, o que significa esse aprender coisas novas?
é aprender algo que era desconhecido para nós até então. Às vezes, eu descobri um caminho diferente, eu descobri que essa cabra voa. Então, assim, isso vai nos trazer uma certa diversão, né? E aí, com jogos divertidos, eles também vão ter regras e informações novas para o jogador. E assim, essas regras, elas vão aparecendo, então às vezes ali jogando Mortal Kombat, aperta um monte de botão e aparece um poder novo. Então este momento também nos traz uma certa diversão, que faz com que a gente, deixa eu ver o que mais que eu consigo fazer aqui. E é onde vai promovendo ali o engajamento. Do ponto de vista filosófico, existem 4 componentes que vão auxiliar, né, e vão descrever uma experiência de diversão. São eles: a receptividade, a expectativa, seus gostos subjetivos e o famoso ingrediente X. Então, quando você vai jogar, você tem que estar pronto, assim, receptivo para receber aquela experiência, né? Para que ela de fato seja divertida para você. Então, não adianta nada, às vezes, você tá ali com algum problema, alguma coisa assim, não tá com cabeça nem para jogar e quer jogar. Então, não, você tem que estar ali de fato pronto para receber aquela experiência, de estar receptivo para desfrutar a experiência. Aí, uma vez que você está receptivo, você vai gerar o que nós chamamos de uma expectativa. E essa expectativa tem muito a ver com a nossa história, né? Assim, eu já joguei uma vez e sei como vai ser legal eu jogar de novo. E aí, a ideia do jogo também, ela tem que atender e preferencialmente até, né, superar as nossas expectativas habituais. Então, de fato, o game, quando a gente estiver desenvolvendo, tem que ser algo que de fato surpreenda e supere as expectativas dos jogadores. Bom, e para agora, eu trago aqui um brinquedo que certamente vocês usaram quando criança. Esse gira-gira aqui, certo? E o que acontece? Hoje, eu acredito que muitos de vocês não gostam. Mas por quê? Porque quando nós éramos criança, o ato de girar era muito divertido e a gente identificava apenas aquele momento do giro, né? Mas hoje, como adulto, a gente consegue associar essa alegria do girar com a sensação de tontura. E o que hoje em dia, né, pelo menos para mim, já é uma coisa extremamente negativa e está 100% associado a labirintite, é uma sensação horrorosa. Aí falando na diversão, nós temos o conceito, né, de gosto, lembrando que gosto é um conceito extremamente subjetivo e ela vai nascer das experiências que as pessoas têm e as associações positivas ou negativas que fazem de acordo com essa experiência que elas possuem. Geralmente elas estão atreladas, né, às expectativas culturais. E aí, só para exemplificar, eu trago aqui, esse aqui é o pequi, tá? Para quem não conhece, que muito famoso aqui do prato da nossa região, estado de Goiás. E assim, às vezes você pode agradar ou desagradar a pessoa, né? Porque tem pessoas que amam pequi, pessoas que odeiam. Então, você está servindo ali, isso tudo está atrelado à subjetividade do gosto que as pessoas têm. Essa mesma analogia, que gosta ou não gosta, a gente transporta ela para o universo de produção de games. Então, algumas pessoas gostam da sensação provocada pelo andar numa montanha-russa, né? Já outras não. E aí, se uma tiver a tendência para um lado ou para o outro, essas tendências que vão moldar as expectativas e impressões de valor e diversão. Então, só para exemplificar aqui, eu trouxe 2 tipos de games diferentes, né? Enquanto um aqui temos um puzzle, que envolve parte de lógica, é mais parado, vamos dizer assim, né? Do outro lado a gente tem um RPG. Então, pode ser que uma pessoa que goste muito desse tipo de jogo aqui, de jogos mais relacionados à lógica, adivinhação, essas coisas, poderão não gostar tanto de um jogo como RPG ou um jogo de aventura.
E isso é normal, isso sim, a gente tem que entender e tentar construir a nossa produção dos games pensando que há sim essa diferenciação e que gosto é sim um atributo muito relativo. E por fim eu trago aqui o ingrediente X, né? Igual a das meninas super poderosas, sal, pimenta, tudo que é de bom e o elemento X. Brincadeiras à parte, esse ingrediente X, pessoal, ele vai ser aquele algo a mais, sabe? Que vai transformar a nossa experiência, que é algo interessante, em algo extraordinário, super divertido, alegre, algo que de fato me faz não querer estudar e não fazer mais nada. É esse o ingrediente X. E geralmente eles vão ter alguns elementos, né, que vão trazer aqui, ó, para o jogador a ideia da surpresa, da coincidência. Vai pensar assim, nossa, eu sou o cara, porque dá aqueles insights, né, de genialidade. Emoção extrema, que é quando você ganha ali, no meu caso, quando eu ganho do meu filho, é uma emoção sem medidas. E a questão da transitoriedade, porque você vai mudando ali as fases e vai ficando cada vez mais difícil, coisas assim. Então, como elemento X, eu fiz um recorte aqui, né, da telinha da última fase do jogo do Mario, lá 20, 30 anos atrás, 40 quase, né? Que aí tinha o quê? Na última fase, o Mario lutando contra o Koopa, né, para recuperar a princesa. E aí, o que que acontece? É uma experiência verdadeiramente divertida, porque as suas expectativas, elas não são apenas superadas, né? Ela é superada de uma forma nova, inesperada, e também é um momento que traz aquele sabor de, nossa, aconteceu por um instante, né? Quantas vezes você está ali numa fase de um jogo e você está quase morrendo, mas consegue passar assim mesmo. Então, todas essas características vão fazer com que o seu jogo seja de fato aquele jogo para trazer aquela satisfação mesmo para o usuário. Então, aqui na ideia do game design ou no projeto do jogo em si, nós temos que ter em mente que a diversão ela pode acontecer em duas áreas distintas, né? Então, no fluxo geral, que aí vai trazendo a experiência de game, e em alguns momentos individuais. E aí essa experiência vai ser muito singular e vai ser diferente de jogador para de jogador durante uma sessão de game. Como designer, então nosso objetivo é criar esses momentos de diversão e que são impossíveis de repetir, de falar, nossa, passei por pouco, nossa, a música veio acompanhando e deu aquela sensação de euforia, de emoção, o barulhinho das moedinhas caindo, então isso tudo vai trazendo momentos de satisfação para os usuários, né? E aí, geralmente, esses momentos de gameplay, elas estão centradas em mini vitórias, então se tem que pensar assim, no jogo com várias fases, são pequenos passos, né, pequenas jogadas ou pequenas fases que o jogador ganha na condição de uma vitória da vitória do game, certo? É uma vitória da vitória do próprio jogo em si. Então, nessa aula nós vimos game design, mais especificamente a experiência, o tema e a diversão, como que nós podemos construir, né, alguns elementos ali para dotar os nossos games destes atributos. E por agora é só, fiquem bem e até a próxima!